vamos conversar com a diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, Paola Carvalho. Bom dia, Paola. Alô, Paola. Você me escuta? Eu acho que o microfone... Agora sim, Paola. Bom dia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes aqui, todos os que assistem o TVT. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Nós que agradecemos sua presença, Paola. E você, junto com o Leandro Ferreira, também representante da Rede Brasileira de Renda Básica, e o vereador paulistano Eduardo Suplicy, esteve uma reunião com o ministro da Cidadania, João Roma, questionando, colocando ali alguns pontos a respeito da medida provisória que estabelece o chamado Auxílio Brasil. Quais são os principais problemas dessa medida provisória e também desse programa, pelo menos em função do texto que está ali na medida provisória, Paola? Então, Glauco, na verdade, a gente estava muito preocupado, estamos ainda muito preocupados com a condução de como essa relação, com a medida provisória e a continuidade do programa Bolsa Família, porque entendemos, e construímos junto ao STF um entendimento de que esse era o momento do Brasil finalmente, instituir a renda básica de cidadania e fazer com que os critérios da lei, aprovada em 2003, a lei da renda básica, pudesse ser melhor trabalhado do ponto de vista de um cronograma da sua implementação. Porque a medida provisória, ela encerra um programa histórico que nós temos, que é o programa Bolsa Família, que é um programa que tem uma garantia orçamentária, que tem garantia de critérios, que tem uma forma de ingresso já conhecida e construída como política pública, e migra para um Auxílio Brasil em que esses critérios não são bem estabelecidos. Fundamentalmente porque a medida provisória não estabelece quais são os valores de benefício, cria uma série de agregações, então fica mais complexo para os beneficiários entenderem, afinal de contas, o que é esse benefício, porque são 8 penduricalhos nesse programa, não tem uma dotação orçamentária prevista, portanto, o governo coloca a medida provisória do Auxílio Brasil como condição de passar a PEC dos precatórios, por exemplo, ou outras alterações, Então, sempre se vinculou neste governo Bolsonaro a aprovação de medidas como o auxílio emergencial, a aprovação de outras medidas de teto e de corte de gastos em outras áreas. Isso nos preocupa muito, porque, no caso, a gente é contra a aprovação da PEC dos precatórios, mas se aprova a PEC dos precatórios, isso significa que, por um curto espaço de tempo, tem um recurso previsto para esse programa, não de longa data, como é o programa Bolsa Família na sua história. Segundo, que não estabelece o número de pessoas beneficiadas, Então, nas entrevistas, o governo tem falado em 16 milhões de pessoas. Isso significa o Bolsa Família e a lista de espera nesse momento para entrar no programa Bolsa Família. Não contempla esse conjunto de cidadãos e cidadãs que estão vivendo a partir do auxílio emergencial ainda. Isso significa que em novembro de 2021 nós teremos 22 milhões de pessoas desligadas do auxílio emergencial e sem nenhuma política de proteção através da renda no Brasil. Porque existe esse discurso do governo do Auxílio Brasil como substituto do Bolsa Família, mas na verdade ele vai deixar de fora não só muita gente que ainda está na fila, inclusive para receber o Bolsa Família, mas também muita gente que recebe hoje o auxílio emergencial e vai ficar totalmente descoberta no momento que, como todos nós sabemos, ainda é crítico da crise da pandemia aqui no Brasil, Paola. Exatamente, e a gente tem alertado cada vez mais em relação a isso, porque nós precisamos entender que vivemos um período da história do Brasil, infelizmente, muito dramático. Ele não é só em virtude da pandemia, a gente já vinha sofrendo uma série de questões, Então, a gente hoje, quando olha os últimos dados de pesquisa, e vê que 42 milhões da população estão vivendo em insegurança alimentar moderada, 20 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, estão passando fome no Brasil, a situação da miséria aumentando gradativamente, mais e mais, os desligamentos do auxílio emergencial, a situação de desemprego, que entre desempregados e desalentados chega a quase 20 milhões, primeiro, é falsa a afirmação do governo de que nós já temos uma retomada econômica, de que nós já estamos retomando emprego, de que nós já estamos retomando
o funcionamento da economia com normalidade. Isso não é o que está na vida das pessoas. E a gente não pode simplesmente fingir que essa retórica é verdadeira e que essas políticas de proteção social não são mais necessárias neste momento. Ao contrário, mesmo aqueles trabalhadores informais, trabalhadores autônomos que foram contemplados pelo auxílio emergencial, muitos foram desligados do ano passado para cá. Nós já tivemos uma duríssima redução do programa. Se nós tivemos 68 milhões de pessoas beneficiadas no ano passado, esse ano chegou a 38, 39 milhões. Foram 30 milhões de pessoas desligadas. Se a gente somar os desligamentos do ano passado com os desligamentos que estão previstos agora, ao fim do auxílio emergencial, para migrar para o Auxílio Brasil, nós teremos pelo menos 52 milhões de brasileiros com o programa Renda Zero, né? Que é absolutamente o abandono completo de uma política pública de proteção social. Portanto, é importante que a gente faça esse alerta aqui no TVT, é importante que a gente fale sobre esse assunto, porque, infelizmente, a política hoje no Brasil, ela cada dia, a gente tem 15 assuntos diferentes, né, e urgentes para tratar, como a CPI, como as vacinas, como as denúncias, né, o conjunto de afirmações do governo, as questões de fake news. Agora, esse conjunto de matérias, esse conjunto de temas que aparecem para nós no cotidiano, eles não podem ser cortina de fumaça para esconder um assunto que para nós é muito central, que é como o povo brasileiro vai sobreviver, né, nesse momento tão difícil da nossa história. Nós entendemos que essa medida provisória, da forma como ela foi apresentada, ela não responde nem à conquista apontada pelo STF, que era do momento de instituir uma renda básica de cidadania, que pudesse incluir mais brasileiros e brasileiras, criar um programa mais enxuto, mas com capacidade de atendimento, e também não dá conta dessa realidade, nem mesmo dos que hoje são beneficiados pelo auxílio emergencial. E essa atenção que você destaca, Paola, é muito necessária, ainda mais quando a gente vai descendo aos detalhes, né, dessa proposta do governo, com diversos problemas levantados pela Rede Brasileira de Renda Básica, como, por exemplo, a inclusão do empréstimo consignado. Isso num cenário em que as pessoas têm dificuldades econômicas, às vezes acabam recorrendo a empréstimos, mesmo com juros extorsivos, e num cenário inflacionário em que a perspectiva é de aumento ainda maior da taxa de juros, sendo que ele já vem sendo feito pelo Copom cotidianamente. Então esse é outro elemento também que pode acabar desestruturando economicamente as famílias brasileiras, Paola? Sem nenhuma dúvida. E a gente alerta isso no documento exatamente por entender que nós, enquanto rede, né, enquanto uma organização que faz o debate sobre a política de renda básica no Brasil, a gente precisa alertar. Nós já tivemos agora no auxílio emergencial uma forçação por parte do governo da bancarização via Caixa Tem. O Caixa Tem, ele já começou esse processo de endividamento das famílias. Por quê? Primeiro, mesmo que a pessoa tivesse uma conta bancária, mesmo na Caixa, né? O governo obrigatoriamente criou para essa pessoa o Caixa Tem, né? Que é uma conta virtual. Então, ele bancarizou, houve um processo de bancarização das pessoas mais pobres. E já no Caixa Tem, havia a possibilidade de empréstimos e de outras transações bancárias como essa, mesmo numa condição de pandemia, de situação de agravamento da miséria. Quando a gente coloca isso dentro de uma política pública de proteção social como deveria ser, né, o Auxílio Brasil ou o próprio Bolsa Família, a gente também empurra. É uma situação dramática, porque as famílias são mais pobres, o benefício é pequeno do ponto de vista da sobrevivência comum, do que uma família precisa para sobreviver. É só a gente pegar os valores, né? Tu falava da inflação, é só tu pegar os valores que as pessoas precisam, o básico, né? Vamos falar só aqui de energia elétrica, do gás de cozinha e da alimentação, do reajuste que nós tivemos, de todos os reajustes neste ano só, não vou nem do início da pandemia. Em relação ao alimento básico para sobrevivência, a gente vai ver que esses recursos de transferência de renda, eles são pequenos, é um pequeno suporte para que as pessoas possam minimamente sobreviver. Quando a gente coloca dentro de uma política social a questão do empréstimo a juros e essa condução, isso é realmente muito preocupante, porque do ponto de vista pontual, ele pode até
reparar uma situação que aquela família precisa. Agora, automaticamente ela passa a ser descontada no seu benefício, e se ela for desligada aos critérios do governo, que reavalia, e a gente viu isso no auxílio emergencial, reavalia, não dá a possibilidade da pessoa se planejar, porque uma coisa é eu tirar um empréstimo consignado, Glauco, e saber que daqui a 12 meses, pagando o empréstimo aos poucos, eu terei o meu salário, porque eu tenho um empréstimo, então eu tenho carteira, ou mesmo que eu seja demitido, eu tenho uma segurança. Numa política pública social que tem esses critérios de reavaliação muito, muito duros, né? E muitas vezes não condizente com a realidade, como a gente viu com o auxílio emergencial, como o governo estabeleceu esses critérios de cruzamento, me preocupa muito que a dona Maria, daqui a pouco, entenda que o empréstimo é uma forma dela sobreviver neste momento, ela passe a ser descontada desse benefício nesse mês ou no próximo mês, e aí daqui a 3, 4 meses ela é reavaliada do governo, é desligada e ela fica com uma dívida ativa com a União. Nós vamos causar um grande endividamento da população mais pobre no Brasil, numa dívida que é bancarizada e que nós sabemos bem que banco não perdoa, né? Então, realmente, assim, enquanto política de proteção social, é mais um retrocesso que a gente vê chegando. Paralelo a isso, se há uma preocupação em colocar recursos na mão das pessoas mais pobres para que elas possam construir uma alternativa de sobrevivência, por que não, então, uma linha de microcrédito, uma linha de financiamento e de orientação que possa ser para esse fim, e não um empréstimo que vincule, né, a uma transferência de renda e que a pessoa, inclusive, adquire essa dívida para o resto da vida se ela for, por algum motivo, desligada do programa. Paola, e após essa reunião, houve algum tipo de compromisso do Ministério da Cidadania em buscar a resolução desses problemas que foram apontados pela rede? Nós tivemos uma longa reunião, né? Qual é a nossa grande avaliação? Assim, nós fomos respeitosamente recebidos pelo ministro João Roma e toda a sua equipe, em verdade, estava o secretário nacional de renda, o secretário executivo, a secretaria que faz a relação com o parlamento também. Nós discutimos sobre as 461 emendas à medida provisória do Auxílio Brasil que foram apresentadas no Congresso. Nós temos uma grande preocupação de que o governo conduza essa questão da medida provisória do Auxílio Brasil, como foi as medidas provisórias do auxílio emergencial, onde não houve discussão no Congresso, simplesmente se esperou o prazo regulamentar, né? E ela passa a entrar em execução sem que seja discutida. Essa é a nossa grande preocupação, porque não dará visibilidade a todas essas nossas preocupações, assim como as medidas provisórias que estabeleceram as transformações no auxílio emergencial. Não houve discussão, a população simplesmente recebeu as alterações sem poder que as organizações ou que o próprio Congresso debatesse, e isso é realmente um retrocesso. Nós falamos isso ao ministro, pedimos encarecidamente que a gente fosse ouvido no processo de construção desta caminhada, né, de uma política de transferência de renda pós-pandemia. Pedimos muito, né, e nós conquistamos na semana que vem. Nós teremos uma reunião de trabalho com a Secretaria Executiva do Ministério, porque ainda persistem problemas no auxílio emergencial, ainda tem pessoas na luta para conseguir receber os retroativos desse auxílio, porque foram negadas indevidamente. Nós fazemos questão de ir à luta com essas pessoas que acreditam no trabalho da rede e que nós gostaríamos muito, não só de construir alternativas a todas as indicações que nós fizemos na medida provisória, como também ser ouvido no sentido de que este é o momento de regulamentar o que foi estabelecido pelo STF. Ao fazer a medida provisória do Auxílio Brasil, o governo não está cumprindo a determinação do STF, que é da regulamentação da lei do Suplicy, né, a lei da renda básica que nós temos no Brasil. Então, nós indicamos isso, o ministro abriu a possibilidade, recebeu os nossos documentos, recebeu os livros da mão do Suplicy, que explicam a política de renda básica, questão econômica, etc., e abriu a possibilidade de que a gente, daqui a 15 dias, haja vista que nós, na semana que vem, já teremos uma reunião prática, ainda para tratar do auxílio emergencial, mas que na semana seguinte nós poderíamos abrir um outro espaço técnico aí, não da política, mas junto com os técnicos que estão construindo essa medida, para que a gente possa ser ouvido nesses itens.
Nós sabemos que o governo Bolsonaro não é um governo que tem prezado pela participação popular, pelo envolvimento das organizações, pela escuta da população. Mas nós insistiremos, porque isso, primeiro, nos é caro e certamente é caro à população brasileira neste momento que nós estamos vivendo, né? Não é possível a gente imaginar que a olhos nus, hoje, né, setembro, né, de 2021, nós estamos caminhando aí para outubro, que é o último mês de auxílio emergencial. Nós temos pouquíssimo tempo para o debate do Auxílio Brasil. Nós, inclusive, achamos que era possível e necessário que ele ampliasse o auxílio emergencial até dezembro, para que tenha mais tempo hábil para a discussão da medida provisória do novo programa, para que a gente possa, de fato, construir um programa de proteção da população brasileira. Se hoje, a olhos nus, a gente enxerga a situação de pobreza aumentando nas nossas cidades, se a gente vê pessoas pedindo restos de ossos, né, para conseguir ter o que comer, mexendo no lixo, vivendo em situação de rua e etc., certamente, a partir do mês de outubro, com o fim do auxílio emergencial, com a migração para um programa que não tem condições de atender a demanda da população, como é o Auxílio Brasil, nós teremos uma grande epidemia social, né? De fome, de miséria e de empobrecimento absurdo da nossa população. Isso faz mal para o Brasil inteiro, não só para os mais pobres. E é importante que a gente alerte isso aqui no TVT. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto que é fundamental, como você falou, Paula, para o país inteiro, não só para um segmento da sociedade. Paula, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Tchau, eu que agradeço, muito obrigada. E seguimos na luta, né, por dignidade, liberdade real, que a gente construa políticas públicas que de fato respeitem a população. É isso. Conversamos com a diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, Paola Carvalho. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.